No programa de hoje, vamos conversar com o diretor do Sindipetro Rio Grande do Norte, Pedro Lúcio Góes. Com ele, vamos falar a respeito do futuro que aguarda, que espera, as perspectivas da Petrobras no Rio Grande do Norte. Vai se vender o que restou? Vai se desmontar o que ainda tem? Há alguma chance de incrementar ou retomar algum tipo de serviço? Tudo isso e muito mais aqui na entrevista com Pedro Lúcio, petroleiro. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado pelo convite aqui, em nome do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte, da Federação Única dos Petroleiros. É muito importante que a gente possa ter a visão sobre essa nova perspectiva da Petrobras a partir do resultado das eleições no dia 30 de outubro, né? Muita coisa muda, a gente sabe que é um governo com um novo perfil que deve assumir agora, 1º de janeiro, e é preciso que a gente debata sobre o que a gente quer da Petrobras nesse governo de perfil mais popular que a gente vai ter a partir de 1º de janeiro de 2023. Sem dúvida. E aí, pensando sobre o caso do Rio Grande do Norte, a presença da Petrobras no Rio Grande do Norte, há inclusive a possibilidade de um membro da política do Rio Grande do Norte, hoje ainda senador pelo Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats, a chance de que ele venha assumir, pelo menos é o que se comenta em bastidores, a própria presidência da Petrobras. E ao longo do país inteiro, a sua função, a sua missão vem sendo rediscutida. E aí eu gostaria de saber o que é que está hoje na mesa de conversas no que diz respeito à Petrobras e com um olhar especialmente para o estado do Rio Grande do Norte, já que há uma ligação muito forte do Rio Grande do Norte com a economia sendo impulsionada pela Petrobras. Primeiro, Robson, eu queria ressaltar a formação do Grupo de Transição de Minas e Energia. É um grupo de transição que ele vai dialogar com o Ministério de Minas e Energia justamente para preparar o terreno para que o governo assuma dia 1º de janeiro. E esse grupo de transição, ele tem algumas características muito específicas. Primeiro que a gente tem nomes muito conhecidos nesse grupo de transição, nomes que presidiram a Agência Nacional de Petróleo, nomes que são cotados aí para ministérios, enfim. Mas temos também representantes dos trabalhadores. Nós temos representantes dos petroleiros lá, temos representantes dos eletricitários, temos representantes dos movimentos dos atingidos por barragens. Então, veja, é um grupo de transição que ele não apenas privilegia a área técnica de engenharia e os grandes setores do mercado interessados nesse setor de energia do país, mas também privilegia a opinião dos trabalhadores e movimentos sociais organizados. Isso é muito importante, isso já traça um diferencial muito significativo para os últimos governos. Eu falo isso, óbvio, porque desde 2016, nós, enquanto Federação Única dos Petroleiros, temos tentado intervir nos rumos da Petrobras, nos rumos da política de soberania energética no país. Nós falamos desde 2016 que o preço de paridade de importação era um equívoco, que a privatização das refinarias era um equívoco, que isso ia levar o Brasil para um caos de desabastecimento e de superfaturamento e sobrepreço de itens essenciais como o gás de cozinha, a gasolina e o diesel. E em nenhum momento nós fomos ouvidos, nem pelo governo do Temer e muito menos pelo governo Bolsonaro. Em nenhum momento o ministro de Minas e Energia nesses dois governos sentou com a Federação dos Petroleiros, ou com o MAB, ou com os eletricitários. Em nenhum momento eles nos ouviram. E pior do que isso, Robson, tudo parece que era uma perseguição. Tudo que a gente falava, eles faziam o contrário. Então, a gente dizia que privatizar as refinarias ia levar a gente para um preço estratosférico da gasolina, diesel e gás de cozinha, como aconteceu, eles aceleravam a privatização. Então, se a gente dizia que privatizar as distribuidoras de gás ia piorar o serviço de abastecimento de gás, eles aceleravam a privatização das distribuidoras de gás. Então, foi um governo às avessas. Em vez de ouvir a sociedade, tampou os olhos para a sociedade, se virou de costas contra ela e foi atender apenas os interesses do mercado. E aí nós temos o caos que nós chegamos, né? Esse governo ele já demonstra
um outro perfil nesse sentido. E aí o grupo de transição ele tem sido muito claro sobre os objetivos do governo nessa nova era, nesse novo traço político que a gente vai estabelecer em 1º de janeiro. E um dos principais objetivos que tem sido falado, tanto pelo coordenador do grupo de transição, o Thomas Kim, quanto pelo David Bacelar, representante da Federação dos Petroleiros, quanto pelo Jean Paul Prats, a Magda Chambriard, todos eles têm falado numa só voz, que é preciso recuperar o caminho para o desenvolvimento da soberania energética nacional. E o que significa isso? Significa dar realmente ao Estado brasileiro a condição de ditar como será a política de soberania energética nacional, e não para o mercado ditar como será a política de lucro a partir da nossa soberania energética. Então, isso muda definitivamente o grau das coisas. E hoje, a gente teve um pronunciamento muito importante, que é o pronunciamento pedindo para que a Petrobras suspenda todos os processos de privatização, especialmente das refinarias, até que o novo governo eleito assuma e possa reanalisar todos esses casos. Então, há muita má fé numa situação como essa, né, que a gente observa no apagar das luzes de um governo que dá passos numa espécie de... em tom fúnebre, na verdade, numa situação depressiva, o presidente não sai de casa desde que perdeu a eleição, mas aí começa a nomear um monte de gente, começa a tentar vender o que pode. Do primeiro primeiro debate e do segundo turno para cá, a gasolina já disparou 6 vezes de aumento. E aí a gente fica nessa situação, né? Ainda vão vender mais o quê? Né? É má fé, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa situação. Né? E eu lhe pergunto, antes de entrarmos em detalhes sobre o próprio Rio Grande do Norte, que é o principal objetivo dessa nossa entrevista, né, tem uma ligação muito forte a Petrobras com o próprio estado do Rio Grande do Norte, em termos de geração de emprego, de renda, né, de circulação de mercadorias e serviços. E aí eu queria lhe perguntar sobre o seguinte, meses atrás, a Petrobras encomendou, isso para mim é crime de lesa pátria, não me recordo o número, se 10, 12 ou sei lá quantas plataformas de petróleo fora do Brasil. Não sei se você tem de memória quantas foram e se ainda há alguma chance de reverter essa situação, porque é uma geração gigantesca de emprego e de renda fora do Brasil, às custas da exploração do povo brasileiro, que está pagando uma gasolina e um óleo diesel caríssimo, como também todos os seus produtos derivados. Exato, Robson. É uma situação muito trágica, porque realmente essa geração de emprego e renda foi toda para fora. E pior do que isso, nós tivemos, no ano de 2022, um marco de má gestão à frente da Petrobras. Nós tivemos um ano absurdamente lucrativo do ponto de vista de mercado e de empresa de petróleo. Né? A Petrobras ela lucrou como quase nunca na sua história, mas grande parte desse lucro veio das privatizações e dos preços estratosféricos na gasolina, diesel, gás de cozinha e outros derivados. Então, esse também lucro que veio, foi dado como lucro, inclusive, né? Eu me recordo que acabaram com o fundo de pensão, a espécie de aposentadoria dos petroleiros, jogaram dentro do cofre da Petrobras e distribuíram como se fosse lucro, né? Assaltaram os funcionários da Petrobras, né? Exatamente, Robson. Então, nós tivemos tudo isso acontecendo nesse ano de 2020. E aí a Petrobras ela fez a distribuição de dividendos versus o reinvestimento na sua indústria. E ela vai distribuir, ou ela quer distribuir, tem várias ações na Justiça, inclusive do Ministério Público do TCU, tentando barrar esse processo de distribuição de dividendos ao apagar das luzes do governo. Ela quer distribuir 180 bilhões de reais para os dividendos, para os acionistas, enquanto de investimento total, ela só investiu 17. Então, veja, você investiu... É um assalto à luz do dia, né? É um assalto à luz do dia. Inclusive, estão querendo pagar lucros que ainda nem chegaram. É contar com o ovo... antecipando lucros. É contar com o ovo que está ainda na cloaca da galinha e não saiu. E ninguém sabe se vai sair na proporção que se diz, né? Exato. Realmente é um crime o que estão fazendo. E aí, desses 17 bi, que é pouquíssimo, que a Petrobras investiu,
Ela investiu aonde? Comprando plataformas fora do país. Então, é um triplo crime, sabe? Que você realmente me deixa muito triste, mas me deixa também muito entusiasmado ver que a gente vai ter condições de dar uma reviravolta nessa história. A gente vai ter condições de mudar essa história, que a Petrobras vai poder voltar a servir como motor de indução da indústria nacional. É possível, de fato, riqueza. acreditar nisso, Pedro? Ainda há esperança? Sem sombra de dúvidas, óbvio. A gente tem nas mãos uma empresa estatal do porte da Petrobras, que ela é, apesar de tudo esse desastre que foram esses últimos 6 anos, a Petrobras ela é reconhecida mundialmente pelo domínio da tecnologia em águas ultraprofundas, pelo capital político e tecnológico que a Petrobras tem. E o Lula é conhecido mundialmente por ser uma pessoa entusiasta desse processo energético de soberania energética. Então, a gente vai ter uma virada, sem sombra de dúvidas, muito significativa nos rumos da Petrobras nos próximos anos. Isso não significa, Robson, a Petrobras, por exemplo, muita gente tem falado, vai deixar de pagar dividendos agora. Isso não significa isso, muito pelo contrário. Ela vai voltar a pagar uns dividendos razoáveis, da forma que a indústria faz. Que seja justo, né? Pagando. Não a extorsão, como a gente está vendo, que seria justo. através desse Deus mercado que tanta gente idolatra, né? Exato. Robson, é uma coisa tão sinistra. Olha, existe uma lei que versa sobre a distribuição de dividendos. Essa lei ela fala que as empresas de mercado aberto, com ações na bolsa, ela pode distribuir 25% dos seus lucros líquidos em forma de dividendos. 25%. Ela é obrigada a distribuir na bolsa. A Petrobras distribuiu 105%. Distribuiu o lucro mais o caixa. Veja, nem a Exxon faz isso, nem a Total faz isso, nem a Equinor faz isso, nem a Chevron faz isso, nenhuma empresa no mundo. A Petrobras, Robson, ela paga mais dividendos do que hoje a Tesla, a Microsoft, a Google, o McDonald's, a Chevron, a Exxon, a Shell. Ela é a empresa maior pagadora de dividendos do planeta, porque ela está rapinando, ela está tirando do seu corpo, né, do seu patrimônio para pagar dividendos. Eu tenho feito uma analogia, porque agora investimentos, cadê, né? Exato, não tem investimento. Eu tenho feito uma analogia, Robson, para o povo tentar entender o que está acontecendo e por que algumas pessoas ainda defendem esse tipo de distribuição de dividendos. Eu vou fazer uma analogia com você. Imagine que você fala para mim, Pedro, eu quero que você tome a gestão das minhas finanças, do meu patrimônio, durante os próximos 2 meses. Aí eu vou pegar, Robson, eu vou vender o seu carro, vou vender a sua casa, vou botar você num hotel 5 estrelas para morar com a sua família, e o que sobrar, eu vou levar você e todos os seus amigos para Fernando de Noronha para um all inclusive, com o dinheiro que eu vendi da sua casa e do seu carro. Rapaz, vai ficar todo mundo feliz. Porra, Robson vai pensar, caramba, nesses 2 semanas aqui, eu tô rico, tô milionário, não sabia que eu tinha tanto dinheiro. Quando passar as 2 semanas, Robson, você não vai ter mais onde morar, não vai ter mais poupança. Eu rapei o seu caixa, ainda paguei por meus amigos também, sem lhe dizer. É isso que esses caras estão fazendo com a Petrobras. Um absurdo. Agora, Pedro, uma palavra sobre Rio Grande do Norte. Como é que está a situação hoje? O que é que ainda sobrou de Petrobras no Rio Grande do Norte e as expectativas de se manter ou ampliar? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma situação bem peculiar, porque a Petrobras ela fez a venda, ela já tinha vendido várias áreas aqui, né? Vendeu a TAG, vendeu a NTN, S, vendeu a Transpetro, partes da Transpetro, BR Distribuidora, Ibernopebio. E nessa última fase, ela chegou a vender o Polo Potiguar, que era basicamente todo o resto que ainda sobrava aqui no nosso estado. E essa venda do Polo Potiguar, ela está na fase de closing, ou seja, o contrato de compra e venda já foi até assinado. Então, não é uma venda fácil de reverter. Porém, nós sabemos que ela é possível de reverter, porque esse contrato de compra e venda está cheio de irregularidades. Ele é um contrato que foi feito à revelia da lei e dos decretos para a privatização da Petrobras, à revelia da decisão do STF sobre privatização de refinarias. Veja, ele misturou todos os ativos da Petrobras, refino e campos de petróleo, numa venda só, quando a lei dispõe de 2 modelos diferentes de venda, até porque os requisitos para você participar
da compra de campos terrestres. Cada licitação específica é diferente um do outro, É né? diferente. Então, a Petrobras ela misturou tudo isso. Você lembra quando a Petrobras pegou a nossa refinaria Potiguar Clara Camarão e rebaixou ela para Ativa Industrial de Guamaré? Foi uma forma de driblar essa lei. Mas aí, como ela só fez mudar de nome. Na hora de dispor, de descrever o que o ativo faz, ela coloca lá, refino de 36 mil barris de óleo equivalente. Então, É a é uma mesma refinaria coisa. na prática, né? Só que ela mudou de nome para tentar burlar o processo de venda. Além disso, nós temos informações também de que a própria Petrobras ela avaliou esse polo potiguar em 2,7 bilhão de dólares, né? Nós estamos tentando apurar isso até para entrar com ação judicial, pleiteando essa questão para que isso seja investigado. Porque o polo potiguar vale 2,7 bilhão de dólares e a Petrobras vendeu por 1,38. Vendeu Assim pela como fez com a metade. Relan, a Bahia, né? A refinaria da Bahia, vendeu por um terço do preço, né? E os Exato. campos de petróleo, de pré-sal e tantos outros ao longo do Brasil, né? Esse é que é o grande assalto, né? E ainda tem gente que enche a boca para dizer que não tem corrupção, né? Se é sigilo iniciando para tudo quanto é lado, se você não investiga, não vai existir nunca, na verdade, só para, né? É igual acreditar em ET e marciano. Mas então, hoje, qual a expectativa que você tem em relação ao Rio Grande do Norte? Você crê nessa chance de poder reverter essa privatização? E há alguma expectativa de ampliar algum campo a partir da Petrobras ou algum investimento em outra energia, seja renovável, fotovoltaica ou então energia eólica, né? Já que a Petrobras é energia, é assim que se concebe, pelo menos do ponto de vista desse governo que vai reassumir agora o país. O que é que você nos diz a respeito? Primeiro, né, essa questão do polo potiguar, a gente vê como possível, sim, a reversão dessa venda e a retomada dos investimentos da Petrobras nesses campos de produção e na nossa refinaria. E aí, para além disso, a gente vê também a ampliação desses pontos. E nós vemos também, dentro ainda do segmento petróleo e gás, uma fronteira muito especial aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, que é o campo de Pitu, dentro da margem equatorial. A Petrobras tem ali 7 áreas, 7 concessões, né, dentro da margem equatorial, que vai aqui de Areia Branca, aqui próximo a Mossoró, até perto de São Miguel do Gostoso, no mar. Então, ela se estende por toda essa área. A Petrobras tem várias concessões lá. Inclusive, a Shell também tem concessões lá, o Intershell Holding tem concessões lá. São empresas multinacionais que estão vendo o potencial petrolífero dessa área específica. Então, a gente vê a possibilidade da Petrobras também investir na exploração e produção dessas áreas para um futuro de médio prazo. E também o governo novo de transição, ele fez uma sinalização muito significativa, que foi a participação de Lula, o presidente eleito, na COP27. E essa participação, ela toca diretamente no potencial natural do estado do Rio Grande do Norte, porque lá se falou de energias limpas, energias renováveis. E a Petrobras, ela tem uma grande possibilidade de investir nessas energias renováveis, especialmente em eólicas em alto mar. O potencial de geração de energia de eólicas em alto mar chega a ser até 3 vezes o potencial de geração de energia de eólicas em terra. E quem tem essas concessões de licença ambiental, a Petrobras já tem. A mão de obra especializada para trabalhar no mar, em águas profundas, a Petrobras já tem. Construção de plataformas, a Petrobras já tem. E aí nós temos a sinalização na COP27 de que o Brasil vai sim enfrentar o debate da transição energética justa. E a Petrobras é um grande instrumento para que você faça isso. Então, o Rio Grande do Norte, dentro dessa perspectiva, se coloca nessa nova fronteira. E a partir disso também, por que não falar em investimento em energia solar, investimento em hidrogênio verde e em biocombustíveis? A gente tinha uma usina de biocombustível aqui no nosso estado. Então, tudo isso é possível sonhar a partir dessa nova perspectiva desse governo, a partir do que eles têm apontado concretamente, não só para os brasileiros, mas também para o mundo todo, de que a Petrobras vai sim ser um instrumento nessa transição energética justa para que a gente busque uma matriz energética ainda mais sustentável do que a gente tem hoje. Como já estava planejado antes de todo esse golpe que a gente vem vivendo no Brasil, né? Agora, Pedro, já para perto de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de lhe ouvir sobre, diante dessas perspectivas que tem, né, da Petrobras, né, ampliar seus investimentos, recuperar alguns que estão nessa situação ainda
jurídica, né, de tentativa de venda, nós sabemos, e a expectativa de se investir nas renováveis também. Quando nós falamos em energia, de um modo geral, seja petróleo, ou mesmo essas energias renováveis, fotovoltaica ou mesmo eólica, nós sabemos que, num certo momento, quando você faz o investimento, é gerada uma grande quantidade de emprego e renda, isso é importante, traz um impacto muito positivo para o meio ambiente, isso é fundamental, é importante, faz circular uma riqueza e uma certa renda. Mas depois, nós não nos creditamos do ICMS, que é creditado apenas nos estados consumidores, sobretudo quando a gente manda essa energia para fora. Acontece com royalties de petróleo, acontece com energia eólica e as demais energias renováveis. Em meio a essas discussões ligadas à energia, às equipes de transição do presidente Lula, alguma discussão nesse sentido, né, para que se faça a justiça tributária aos estados produtores de petróleo e de energia? Robson, o que eu posso dizer para você, na verdade, é o que já está na mídia, que está em debate uma grande reforma tributária, né? Essa reforma tributária, ela compõe dentro dela uma repactuação federativa entre os municípios, estados e o governo federal. E dentro dessa repactuação que vai estar disposto, dentro desse mosaico, essas verbas oriundas desse sistema. Por que eu estou falando dessa forma? Porque se você pegar separadamente royalties, participações especiais, ICMS, do petróleo, das energias, você vai estar trabalhando fora do debate da reforma tributária como um todo. Então, esse debate vai ser um debate mais macro, acredito eu. Que esse debate vai ser um debate mais macro, que vai extrapolar as fronteiras de royalties, participações especiais do petróleo, gás e das energias renováveis, e vai ser realmente um novo paradigma de distribuição federativo. É isso que está sendo desenhado, pelo menos, com a simplificação de alguns impostos, com o aumento e a flexibilização da faixa do imposto de renda. Tudo isso vai estar dentro de um bolo só, que vai ser essa nova repactuação. Isso é o que, na verdade, o governo tem apontado, né? Se vão conseguir fazer isso, se não vão, é muito difícil a gente dizer, mas é difícil também de você prever uma mudança apenas nesse ponto específico, quando todo o conjunto das regras tributárias no Brasil está sendo repensado. Tá? Perfeito. Bom, quero agradecer a participação de Pedro Lúcio Góes no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode acrescentar alguma informação que você considere importante e, porventura, a gente não tenha abordado aqui na entrevista. Eu agradeço novamente aqui a disposição, né, o espaço aberto para os petroleiros, para que a gente possa estar conversando e colocando essas informações. É muito importante dizer que a luta, ela vale a pena, a eleição, a disputa pela eleição, ela vale a pena. Para os petroleiros é muito significativo. Nós tivemos uma vitória muito significativa nessa semana, com o cancelamento da venda da refinaria Gabriel Passos, lá em Minas Gerais. É uma vitória muito significativa e é um prenúncio do que pode ser a retomada desse processo de investimento da Petrobras nas nossas áreas, especialmente no Rio Grande do Norte. Pelo povo potiguar, a Petrobras fica no RN. Muito obrigado, Robson, novamente. Obrigado a quem está nos assistindo e estou sempre à disposição, sempre que for chamado.